Olá! Nós falaremos nessa videoaula sobre a forma de precificação dos seguros de vida e sobrevivência. E para abordarmos esse tema, nós falaremos sobre as tábuas biométricas, ou seja, as tábuas de mortalidade, que são as tábuas que medem a expectativa de vida das pessoas. E para eu falar em precificação de seguro do ramo de pessoas, eu preciso prever quantos anos ainda aquela pessoa vai viver para que ela possa contribuir mensalmente com o plano de seguro de vida dela. Nós veremos aí na imagem agora dois gráficos que mostram exatamente a diferença do comportamento entre os seguros de vida e os seguros de sobrevivência. Por que sobrevivência, Kalina? É a previdência, gente. É aquele seguro que eu pago a minha sobrevida, ou seja, eu pago para eu ter uma qualidade de vida maior nos anos aí da minha velhice. Então, no primeiro gráfico, você vê aí que a indenização ela é paga sempre de forma uniforme, independente do tempo que o segurado esteja na pólice. Na dica 1, que nós falamos sobre os regimes financeiros de repartição, nós podemos observar isso, que independente do tempo que o segurado fica na pólice, a família dele, ou ele no caso de uma invalidez, vai receber o mesmo valor de indenização, independente do tempo que ele contribui, que é exatamente o oposto dos seguros baseados no regime financeiro de capitalização, que são os seguros de sobrevivência. Esses aí desse gráfico ao lado, onde mostra que quanto mais o segurado contribui, quanto mais ele investe, maior é a reserva que ele terá ao longo dos anos. Voltando para o primeiro gráfico, fica bem claro aí que o valor da indenização ele é linear ao longo de todo o prazo do contrato. O que é isso? Que prazo do contrato é esse? É o prazo em que a pessoa vai ficar pagando o prêmio até chegar ao momento da sua falta ou, quem sabe, de uma invalidez. E aí, gente, o risco aí para a seguradora é ao longo de todo esse caminho, porque a qualquer tempo a seguradora terá que indenizar ou a família ou o segurado. E, na verdade, o risco maior para a seguradora é que esse segurado tenha uma morte prematura. Então, se a seguradora utilizou uma determinada tábua que informou para ela que ele viveria mais 30 ou 40 anos e esse segurado morre muito antes desse prazo, a seguradora vai amargar aí um prejuízo, pois ela diluiu esse risco, esse valor, a grosso modo, né? Ela diluiu esse risco, esse valor dessa indenização ao longo desse prazo de 30 a 40 anos estimado pela tábua atuarial. Gente, no segundo slide, a gente vai ver aí novamente esse comparativo e a gente vê que para o seguro de vida o risco é a qualquer momento a seguradora tem que indenizar. Já para os seguros de sobrevivência, não há risco para a seguradora durante o prazo de diferimento. O prazo de diferimento é aquele prazo de acúmulo de recursos, ou seja, é o prazo que o segurado está formando poupança, formando a sua reserva, que lá na frente ele vai transformar numa renda que pode ser vitalícia, por exemplo, que é a mais utilizada. Então, no segundo gráfico, fica bem claro para a gente entender aí que a minha reserva ela vai crescendo durante todo o prazo de diferimento. Durante esse prazo, a seguradora não tem risco, ela é simplesmente uma administradora desse investimento que ele está fazendo todos os meses, mas quando chega no momento que o segurado transforma essa reserva em renda, tá? Aí quando ele entra no gozo do benefício, aí entra o fator risco para a seguradora. Por quê? Porque eu preciso estimar quantos anos esse segurado vai viver a partir do momento que ele transforma a reserva em renda, para eu dizer para esse segurado, olha, eu vou te dar, vou pagar para você mensalmente R$3.000, R$4.000, não sei, de renda vitalícia. Para isso eu preciso estimar o tempo que ele vai sobreviver a essa apólice. No terceiro slide, nós podemos ver aí esse comparativo aí do comportamento para a seguradora durante o prazo de diferimento e durante o momento do gozo do benefício. No prazo de diferimento, o segurado, como eu havia falado, está simplesmente fazendo um acúmulo de recursos. Então, eu não preciso de cálculo atuarial durante esse período. O segurado decide quanto tempo ele vai poupar, qual valor ele vai poupar,
se ele vai fazer alguns aportes nessa apólice ao longo desse prazo de diferimento, enfim. O segurado faz uma cogestão desse fundo juntamente com a seguradora. E lembrando que esse fundo é chamado de FIE, Fundo de Investimento Exclusivo, porque é exclusivo para transformação em renda aí no momento que ele quer, vamos dizer assim, se aposentar, né? Gente, terminou o prazo de diferimento, entrou o gozo de benefício, aí entra o risco para a seguradora, como eu havia falado. E aí a gente pode olhar pelo gráfico que a renda é vitalícia, em caso dele escolher a renda vitalícia, e é retilínea e uniforme, ela é linear ao longo desse prazo. Significa que, vamos supor que o segurado está com 65 anos e a seguradora estimou que ele viveria mais 20 anos. Então, ela vai pegar esse montante dessa reserva, vai transformar, vai diluir aí numa renda para 25 anos, vai fazer esse cálculo, né, que é um cálculo atuarial, e vai informar para o segurado qual é o valor que ele vai receber até a sua morte. Vamos supor que esse mesmo segurado que aposentou, que transformou essa poupança em renda aos 65 anos, ele tenha sobrevivido ao prazo que a seguradora estimou. Ou seja, ele passa dos 85 anos. Gente, aí, a partir desse prazo, a seguradora começa a ter prejuízo, porque ela estimou que pagaria uma renda determinada ao longo de 25 anos e o segurado teve uma sobrevida maior. E por aí a gente consegue perceber a importância das tábuas atuariais. E vocês vão ver aí nesse próximo slide a representação de uma das tábuas aí que são utilizadas no Brasil, que é a T2000, que não é uma tábua nossa, é uma tábua norte-americana. E eu trouxe esse modelo só para a gente conhecer como é que é o formato dessa apólice. Nós temos aí na primeira coluna, na letrinha X aí, a idade dos segurados. Como é que é construída uma tábua atuarial? Eu pego um grupo de pessoas, vamos supor, essa tábua aí, ela tem a raiz da tábua tem 1 milhão de vidas. Ou seja, eu escolho um grupo de 1 milhão de bebês que nasceram no mesmo dia e vou estudando e registrando anualmente o número de mortes até a total extinção desse grupo, tá? Então, vamos aí usar como exemplo a T2000 que está aí na tela. Eu tenho aí 1 milhão de pessoas com 0 anos de idade. O QX é a probabilidade de morte entre 0 ano e 1 ano de idade, ou seja, a probabilidade de um desses indivíduos não completar 1 ano de idade. O LX de Life é o número de vivos, o número de pessoas que eu vou estudar até a sua total extinção. O DX é o número de mortos, ou seja, o número de bebês que falecerão entre 0 e 1 ano de vida. E aí a gente pode olhar que nessa tábua aí, 2.080 bebês faleceram dos 1 milhão de bebês estudados. Gente, isso aí é uma tábua atuarial. É isso aí que a seguradora utiliza para precificar os seguros de vida. É interessante a gente observar que para eu precificar uma apólice de seguro de vida ou sobrevivência, eu estou sempre olhando para frente. Eu tenho que estar sempre estimando quantas pessoas vão viver, que é exatamente o oposto da precificação do seguro automóvel. No seguro automóvel, eu estou sempre olhando para o retrovisor. Eu estou sempre observando o histórico da sinistralidade de roubo ou de batidas em determinado local ou para determinada marca de veículo. Então, eu estou sempre olhando para o passado. Então, é interessante a gente fazer esse paralelo aí aos dois ramos, porque são dois comportamentos completamente diferentes para a gente poder precificar. Uma outra coisa, uma outra informação interessante é que as tábuas atuariais, geralmente elas levam o ano da sua criação. Então, a gente vai ter aí a CSO 58, nós teremos aí a T2000, a T49, que é o ano que elas foram iniciadas, né? Foi iniciado o seu estudo com esse grupo de pessoas com essa raiz da tábua. E aí, gente, se vocês forem observar que a expectativa de vida ela é bem diferente da CSO 58 para a T2000, por exemplo, né? Por quê? Na década de 60, né, quase 60, no ano de 1958, as pessoas tinham uma expectativa bem menor do que tem hoje, do que tinham no ano de 2000. Por isso, o último indivíduo a falecer
Na tábua AT-CSO 58 é bem diferente a idade do último indivíduo a falecer na AT 2000. Mais uma curiosidade sobre as tábuas biométricas é que nós já temos uma tábua brasileira, tá, gente? A BR-EMS. No próximo slide, vocês vão observar o seguinte, algumas informações importantes sobre essa BR-EMS, tá? E ela foi desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi construída de uma forma diferente aí das tábuas americanas. Como eu havia explicado para vocês, nas tábuas americanas, o americano ele pega um grupo de pessoas e estuda esse grupo até a sua total extinção. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, todas as pessoas contratam seguro de vida e contratam previdência. A gente tem essa informação, né? Independente da classe social, A, B, C, D ou E, ali todas as pessoas têm, pela própria visão deles e cultura, eles já têm essa cultura de contratar esse seguro de vida ou essa previdência, que não é o caso dos brasileiros, não é o nosso caso. Então, a forma que a Universidade Federal do Rio de Janeiro resolveu criar a nossa tábua, pensou em criar essa tábua, ela procurou as 23 maiores seguradoras do mercado brasileiro, que representavam 85% da massa de segurados no Brasil, levantou dados estatísticos aí dos 3 anos, de 2004 a 2006, para poder construir essas informações nessa tábua atuarial. Então vejam que ela foi construída de uma forma bem diferente da tábua americana. Não foi utilizado um grupo de pessoas que foi estudado até a sua extinção, e sim dados estatísticos dessas seguradoras. O que eu acho que traz uma informação bastante assertiva, porque nós estamos estudando grupo de pessoas que realmente contratam seguro de vida e contratam a sobrevivência. E como essa tábua hoje, ela tem uma média de expectativa de vida de 83 anos, olha só que legal, gente, como melhorou a expectativa de vida do brasileiro. Hoje, pela tábua, ele está vivendo em torno de 83 anos. Por esse aumento na expectativa de vida, houve um decréscimo no valor dos seguros de vida no Brasil de 10% a 15%. Por quê, gente? Existe uma maneira diferente de precificar e de eu escolher a tábua que eu vou utilizar para calcular, para precificar um seguro de vida e um seguro de sobrevivência. E qual que é essa diferença? Gente, para o seguro de vida, vocês conseguem entender que eu preciso estimar que o segurado vai viver o menor tempo possível? Por quê, Kalina? Eu vou explicar. Vamos supor que você vai contratar uma pólice de seguro de vida para um segurado com 30 anos de idade, tá? Pela BR-EMS, esse segurado viveria mais 43 anos, 53 anos, certo? Ou seja, vamos supor que ele contrate uma indenização de 200 mil em caso de morte. Eu preciso de pegar, a grosso modo, tá, gente? Uma conta bem simples, só para a gente entender o princípio do funcionamento. Eu preciso pegar esse valor de 200 mil e diluir ele ao longo desses 53 anos de contribuição. Agora, se o segurado hoje tem 30, eu estimo que ele vai falecer aos 83, conforme a BR-EMS, eu vou diluir esses 200 mil nesses 53 anos, e se esse segurado vem a falecer muito antes dessa data, a seguradora amargou aí um bom prejuízo. Gente, isso significa que, para o seguro de vida, eu não posso utilizar tábuas biométricas tão arrojadas, que prevejam uma expectativa de vida tão grande, porque, obviamente, não serão todas as pessoas que falecerão com 83 anos. Várias pessoas não conseguiriam chegar nessa idade. Então, para seguro de vida, eu não posso usar uma tábua que utilize uma expectativa de vida tão grande. Agora, em se tratando das apólices de seguro de sobrevivência, já é outro comportamento. O segurado hoje está com 60 anos. Se eu utilizo a BR-EMS, significa que ele vai viver mais 23 anos. Eu pego o valor de indenização dele, de reserva dele, ou seja, vamos supor que ele tenha acumulado 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reserva, e diluo esse 1 milhão ao longo dos 23 anos, e informa para ele qual é o valor de renda vitalícia que ele vai ter. Gente,
Se eu utilizo uma tábua com uma expectativa de vida menor e eu prevejo, por exemplo, que ele vai falecer aos 73, significa que eu vou pegar esse 1 milhão, em vez de dividir ele por 23 anos, eu vou dividir ele por mais 13 anos. Olha a diferença que faz para o segurado. Ele vai ter um valor de renda muito maior. Porém, se ele sobreviver aos 73, a seguradora vai amargar aí um prejuízo por ter feito uma conta, vamos dizer assim, errada. Gente, olha a importância que tem as tábuas atuariais. Olha a base que as tábuas atuariais dão para uma seguradora poder se manter financeiramente equilibrada no mercado e em condições de pagar todas essas indenizações. É uma ciência, né, gente? Mas é uma ciência que, graças a Deus, no Brasil a gente tem tido uma assertividade muito grande, tanto é que a gente vê aí as seguradoras cada vez mais crescendo e vindo mais seguradoras aí de fora para trabalharem no país. Significa que a gente está com essa continha bem equilibrada, que a gente realmente pegou o jeitão aí da coisa. Pessoal, eu espero ter contribuído um pouquinho, eu espero que eu tenha sido clara, mas se houver dúvidas, se houver qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato conosco por meio do nosso canal, o canal da Sinergia Treinamentos, que a gente vai ter o maior prazer em responder todas as dúvidas. Muito obrigada e até logo!